Deus tem falado conosco nesses dias a respeito de não olharmos para trás. Lá em Isaías 43:18 diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei águas no deserto. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Então a gente tem falado que Deus está nos chamando a não olhar para trás, e sim olhar para frente, para as coisas novas que Ele já preparou. Mas eu quero compartilhar com vocês como é sério quando nós não obedecemos a Deus, quando nós não ouvimos e não obedecemos a palavra, a ordem do Senhor, ao chamado dele. E a gente vê que tem uma mulher na Bíblia, lá em Gênesis 19, que ela não obedece a essa ordem do Senhor, que foi não olhar para trás. E é tão interessante que Jesus, quando falava aos seus discípulos a respeito dos últimos tempos, né, de que ele, anunciando a sua volta, anunciando que os tempos estariam difíceis, que haveria guerras, rumores de guerras, fomes, muitas situações difíceis no mundo, era para as pessoas prestarem atenção porque estaria perto sua vinda. E ele diz algo, ele diz assim, ó: quando estiver perto da minha vinda, eu quero que vocês lembrem da mulher de Ló. Então Jesus podia ter nos dito para lembrar de qualquer mulher da Bíblia. Tem centenas de mulheres na Bíblia, com o nome delas ou somente nomeadas, né? E Jesus diz justamente para nós lembrarmos da mulher de Ló. Então a mulher de Ló é a mulher que olhou para trás, que não obedeceu a ordem do Senhor de olhar para frente, para as coisas novas de Deus. E a gente vê que a mulher de Ló, ela é um exemplo para nós hoje do quão sério é nós olharmos para trás, nós não obedecermos. E o que acontece? Todas conhecem a história, né? Ló, ele está lá habitando em Sodoma e Gomorra, e aquele lugar é terrível, cheio de pecado, de abominação ao Senhor, e chega um ponto que Deus avisa Abraão que vai destruir aquele lugar. Deus anuncia a Abraão que vai destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão, ele toma uma atitude, ele ora a Deus, ele diz para Deus: Senhor, se tiver 10 pessoas lá que sejam boas, como que o Senhor vai destruir? Mas Deus ainda diz para Abraão que ele vai salvar Ló, que era o sobrinho de Abraão e a sua família. E aí acontece algo, né? Então, coisas que eu aprendo com essa história, com essa mulher, com esse exemplo dessa mulher que olhou para trás, né? Às vezes a gente pode pensar assim: ah, mas só quem não tá firme com Deus vai ficar olhando para trás, vai ficar pensando no seu passado, vai ficar pensando nas coisas que se passaram. Deus está dizendo para olhar para o futuro. Tem pessoas que ficam presas a traumas, a traições que sofreram, a doenças, a problemas. Também tem mulheres que estão presas pensando: ah, se lá quando eu era adolescente, se eu tivesse me casado com aquele rapaz, ah, se eu tivesse entrado naquela faculdade, ah, se eu não tivesse me casado, se eu não tivesse me tornado mãe. Tantas mulheres presas ao passado. E talvez você possa dizer assim: ah, são mulheres que não conhecem a Deus, que estão nessa situação. Mas eu quero te falar algumas coisas sobre a mulher de Ló. A esposa de Ló, ela partiu junto com Abraão e andou muito tempo com o povo de Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis que em Gênesis 12, né, que vai começar a história de Abraão, que Abraão, ele foi chamado por Deus a sair daquela terra de Ur dos Caldeus e ir para a terra que Deus ia lhe mostrar. E a Bíblia diz que partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Então, o Ló era o seu sobrinho. E além da esposa de Abraão e dos seus servos, né, ele levou o seu sobrinho e a sua família. Então, a mulher de Ló, ela partiu junto com Abraão, ela sabia que Deus tinha chamado Abraão, que Deus tinha lhe feito promessas de ter uma grande descendência, de ser abençoado, e ela
parte junto com esse povo aí em direção à terra prometida. Ela era uma mulher que conhecia sim a Deus, que sabia das suas promessas e sabia do poder de Deus, porque ela andou com eles e ela também sabia. Deus falou com Abraão: o tio está indo para um lugar que Deus deu e a gente vai junto. Então ela andou muito tempo com o povo de Deus, ouvindo de Deus. Então ela não era uma mulher que não conhecia ao Senhor. A segunda coisa, quando ela chega àquele lugar, né, o seu marido escolhe as campinas do Jordão e vai parar em Sodoma e Gomorra, aquela mulher, ela gostou daquele lugar. Ela desejou aqueles bens, aquela riqueza, aquele luxo, e ela escolheu aquela cidade para sua residência também. Porque a gente sabe, o nosso marido, ele não decide as coisas sozinho. Muitas vezes você vai dizer algo e ele vai ir na sua opinião. É ou não é? Por exemplo, uma casa, você vai comprar uma casa, o seu marido, ele pode até escolher uma casa para comprar, mas vai pesar muito a sua opinião. Então, quando eles foram para aquele lugar, com certeza essa mulher observou tudo ao redor e ela também aprovou estar naquele lugar. Ela aprovou estar ali. Por quê? Porque lá no fundo do coração dela, ela gostou, ela desejou estar ali. Então, a gente vê também que quando Deus diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles subiu às minhas narinas, o que que acontece? Abraão, ele começa a orar. Então a gente vê que o Abraão, ele orou pela mulher de Ló também. Abraão orou, intercedeu por Ló, pela sua mulher, pelas suas filhas, para que eu não viesse um juízo de Deus sobre eles. Então havia uma intercessão sobre ela, para que ela fosse salva. Abraão, o seu tio, orou por ela, orou e clamou ao Senhor, e mais, a oração foi atendida. A oração de Abraão foi atendida. Por quê? Porque Deus envia anjos. A Bíblia diz que Deus enviou anjos àquela cidade, né? Deus, lá no capítulo 19 de Gênesis, vai dizer que 2 anjos foram até lá. E aí a gente vê que os anjos estiveram lá advertindo insistentemente para que as pessoas, né, se convertessem, para que aquela família se convertesse de verdade e voltasse junto com Abraão para se salvar, saíssem daquele lugar terrível que Deus estava para destruir. E a gente vê o quê? Que os anjos, né, lá no capítulo 19, versículo 17, diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles, os anjos, né, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte para que não pereças. Essa foi a ordem do anjo a Ló, e a sua família estava com ele. Então ela ouviu essa palavra: não olhe para trás, saiam daqui, vão embora. Por quê? Porque havia uma destruição para acontecer. E lá no versículo 23 diz assim: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Então, o que a gente vê aqui? Primeiro, ela hesitou muito para sair. Eles demoraram para sair. Eles foram instruídos pelos anjos. E aí, eles foram, né? Ah, não, o Ló deu desculpa, Senhor, mas se eu tenho, né, se o Senhor achou, né, graça, tem misericórdia, o Senhor tá salvando a minha vida, mas como que eu vou ir pro monte? Vai que a gente morre. Eles deram desculpas, por quê? Porque o coração deles estava naquele lugar de abominação, de pecado, de sujeira, que Deus não aguentava mais. E aí, eles dão desculpas, mas eles se apressam, né? O anjo diz para eles: se apressem, porque
vocês têm que sair daqui, vão para uma cidade então chamada Zoar, porque vai ser destruído tudo. E aí ela hesitou para sair. E aí eu quero dizer para você, muitas vezes acontece isso conosco. A gente tá caminhando com Deus, a gente conhece a Deus, a gente sabe das promessas, sabe das bênçãos, a gente já viveu as bênçãos, como aquela mulher. Mas o que acontece? A gente chega num lugar da nossa vida que a gente deseja estar lá. A gente sabe que eu não posso ficar presa a um trauma. Eu não posso ficar presa pensando o que eu teria feito naquela situação. Hoje eu não vou viver bem a minha vida porque, eu tô com depressão, porque aconteceram coisas no meu passado. Você tem que conhecer a Deus. Quem é Deus? A mulher de Ló sabia quem era Deus. O Deus de promessas, que cumpre promessas. E aí, havia pessoas orando. Abraão orou por eles, mas a decisão dela, ela fez com que a oração de Abraão não adiantasse. Para ela não adiantou, por quê? Porque alguém orou por ela, alguém aconselhou, os anjos disseram, né? Venham, vamos embora daqui. Mas ela decidiu. Então a gente vê que ela hesitou para sair daquele lugar que ela estava comprometida. Quando a Bíblia diz que ela olhou para trás, a tradução real é olhou para trás com saudades e vontade de ficar. Então foi por isso que o juízo foi tão terrível contra ela, porque às vezes a gente pensa, mas ela olhou para trás para a cidade pegar fogo e foi transformada numa estátua de sal. Ai, que injusto! Mas ela estava tão apegada àquele lugar, ela queria tanto aquilo lá atrás, que ela foi impedida de viver um futuro maravilhoso num novo lugar, numa nova história que Deus estava dando para ela e para sua família. Então ela olhou para trás, desobedecendo a ordem de Deus. E o pior aqui foi o desobedecer. Então essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Aquela mulher pereceu, apesar de a salvação estar tão perto, comprometendo o futuro da sua família. E aí a gente sabe, né, que lá adiante, depois que Ló saiu daquele lugar, sua mulher foi transformada em uma estátua de sal, ele foi para aquela cidade de Zoar. Mas acontece que eles ficaram com medo de ficar lá. Então eles foram para uma caverna, o pai e as suas duas filhas. E as filhas, imaginando que não ia ter mais nenhum lugar no mundo para elas, o que elas fizeram? Ficaram com medo de que elas não iam se casar, de que elas não iam ter filhos, de que elas não iam ter uma descendência. E aqui a gente vê a consequência daquele pecado da mulher de Ló, de ficar presa ao passado e perder o seu futuro. E também aqui ela perde o futuro para a sua família. Por quê? Porque as filhas de Ló embebedaram seu pai e as duas tiveram relação com ele, engravidando do próprio pai. E aqui a gente vai ver, a primogênita deu à luz um filho que chamou Moabe, que é o pai dos moabitas, e a outra deu à luz um filho chamado Benjamim, é o pai dos filhos de Amon. E aí quem são os moabitas e os amonitas? Inimigos do povo de Israel. Então quero dizer para você, muitas vezes a gente tá deprimida, oprimida, porque a gente tá lembrando do passado, daquilo que a gente fez e queria continuar, daquilo que a gente não fez e como é que ia ser a vida hoje. E Deus tá dizendo, tenho coisas novas. Não olhe para as coisas passadas, olhe para frente. Eu estou fazendo coisas novas e você não tá vendo. E aí você acha, não, mas isso é só comigo, é só lá no meu coração. Mas você pode estar impedindo a tua família, a tua descendência de ser abençoada e você nem está percebendo. Então, fica essa palavra para nós hoje. Não vamos olhar para trás, vamos lembrar da mulher de Ló, que ela desobedeceu a Deus e ela foi impedida de ter um futuro maravilhoso, apesar dela já conhecer e a salvação está tão perto. Muitas vezes a salvação já está na nossa vida, ela está tão perto e a gente deixa ela para trás, porque a gente não quer olhar para o novo de Deus e continua olhando para as coisas que ficaram para trás. Que Deus te abençoe com essa palavra e que os nossos olhos estejam abertos, observando tudo aquilo de maravilhoso que Deus já fez. Em nome de Jesus.